Voltei com novos argumentos, novas indagações. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pelo apoio no canal Portão de Saída. E antes de falar do assunto que eu vou falar hoje, que eu vou trazer um pequeno vídeo sensacional do Fábio Sabino aqui, um corte legal de uma entrevista que ele deu em um podcast, ele falando como seria, como acontece uma oração para manipular pessoas, para enganar, na verdade, pessoas dentro de igreja, mexer com o emocional das pessoas para a colheita de ofertas. O Fábio Sabino, ele vai falar na íntegra como é esse tipo de mensagem. E eu digo para vocês que eu também, quando estava na igreja, às vezes os pastores queriam que eu fizesse isso e eu não fazia. Falei, pastor, não tenho habilidade para isso, não quero. Eu falava isso. Aí antes da pregação, eles faziam isso aí que o Fábio Sabino vai dizer como era. E o Fábio Sabino falou que ele não fazia isso e também ele não cobrava para pregar. Engraçado que eu também não cobrava. E essas pessoas que eram crentes, religiosas evangélicas, que nunca cobraram para pregar, para cantar, provavelmente essas pessoas posteriormente deixam de estar nessas igrejas porque são pessoas honestas. E Fábio Sabino é uma pessoa que é do nosso meio, é do nosso grupo de racionalidade. Ele é racional e ele fala a nossa língua. Não se denomina um ateu, mas ele fala a nossa língua. E quero mandar um abraço ao Fábio Sabino. Mas antes disso, de mostrar aqui o trecho que o Fábio Sabino fala sobre essa questão de oferta na igreja, como é fácil manipular as pessoas para pedir oferta, eu tive informado agora pela mídia que o apresentador Silvio Santos morreu, faleceu. Já era de se esperar porque 93 anos de idade, claro, ele não tinha nenhuma doença que pudesse rapidamente acontecer isso, mas a velhice já é uma doença do próprio ser humano. O maior apresentador, o maior ícone da televisão brasileira, apresentador, ajudou muitos artistas. E chegou a notícia, eu não vou falar detalhes aqui, porque o vídeo não é para isso. E tá aí na mídia, né? Tá aí todos os canais abertos e também canais fechados estão priorizando a história do apresentador Silvio Santos do SBT. Então o SBT está de luto. Mas por que eu estou pegando este pequeno corte aqui no meu vídeo para dar esta pincelada? Porque o que vai aparecer agora de oportunista religioso de plantão para fazer um turbilhão de vídeos mistificando a morte do Silvio Santos, porque tem aproximadamente um ano ou mais que os videntes de plantão, os mentirosos de plantão, já vinham falando sobre a morte do Silvio Santos. Porque, cara com 93 anos de idade, todo mundo sabe que, pela lógica, não vai durar mais muito tempo. E eles fizeram vários vídeos falando sobre a morte do Silvio Santos, aquela coisa toda. E aí agora vão aproveitar e o que vai ter de vídeo falando sobre, porque o Silvio Santos ele é muito famoso aqui no Brasil. Na minha opinião, os três mais famosos do Brasil, os três mais famosos, eu tinha como primeiro Pelé, que já se foi, que era conhecido mundialmente por conta do futebol, o rei do futebol. Número 2 é o Roberto Carlos, que ainda está vivo, né, o único dos três. E o Silvio Santos.
Então, os dois mais famosos, dois dos três mais famosos se foram, Pelé e Silvio Santos. Então, na verdade, o que vai ser de vídeos falando sobre o misticismo, a crença do Silvio Santos, Deus recebendo o Silvio Santos no céu. Vão dizer até que, quem sabe, vai ter até programa do Silvio Santos no céu. Cara, eu sei que vai gerar aí uma polêmica muito grande nessa questão, dentro do misticismo. E com certeza a gente vai estar fazendo alguns vídeos para falar sobre isso. Mas agora a família está de luto, meus sentimentos. Silvio Santos sempre foi um cidadão muito direito, pagava os seus impostos, nunca se envolveu em polêmicas pesadas aí. E, e meus pêsames, meus sentimentos à família, porque mesmo aos 93 anos é uma perda para o Brasil. Mas o ser humano é isso, né? O ser humano nasce, cresce e morre. Pode fazer sucesso, pode ganhar dinheiro ou não, pode ser rico, pobre, médio. O ser humano é frágil, o ser humano é vulnerável, o ser humano morre. E ele foi até um homem privilegiado pela própria natureza aqui, de ter vivido 93 anos, 93 anos, e, e feito o sucesso que ele fez, e ser o homem bem sucedido que ele foi. E tem pessoas que não têm essa sorte na vida, né? Mas na morte ninguém se conforma com morte, né? Principalmente família. E assim, e tem que se adaptar agora sem a pessoa. A mídia está falando sobre o Silvio Santos e, e vai ser prioridade e exclusividade aí esses 3 últimos dias. Hoje, amanhã e depois, até o sepultamento, vai ser prioridade e exclusividade para a mídia. Então pode esperar. A internet vai chover vídeos falando sobre o Silvio Santos. Só tem um lado que me entristece, é que vai chover vídeos de oportunistas religiosos mistificando o Silvio Santos. Você não vai ficar sem esses vídeos, não. Não vai demorar. Porque eles aproveitam para realmente mentir em cima desses acontecimentos e lucrar milhões com isso. Infelizmente, é assim o planeta e assim o ser humano. E aqui eu informo a notícia e tento desmistificar para vocês e dizer o quanto que o racional vive totalmente diferente. Ninguém é melhor que ninguém. Você pode morrer com 1 ano de idade, ou até 100 anos, ou até antes de 1 ano, ou até antes de nascer. A vida é assim. Para uns, tem a sorte de viver, crescer, serem bem-sucedidos, mas para outros, infelizmente, não tem essa mesma sorte. Mas não só o Silvio Santos morreu, várias pessoas no dia de hoje, com certeza, no planeta inteiro, devem ter morrido. Então, a gente entende que o ser humano nasceu e a única certeza futura é a morte. Eu vou para esta página porque eu vou falar aqui sobre este período aqui, este corte aqui a respeito do Fábio Sabino, quando ele fala nesse podcast a estratégia para pedir ofertas em igreja. E ele vai dar um exemplo como seria uma mensagem assim para pedir oferta. Quando o apresentador do podcast ele faz a pergunta e o Fábio Sabino dá um show de explicação aqui. E é isso mesmo
que acontece. Vamos ouvir aqui. Teram grana? Era o que mais tinha. Toda a minha pregação, eu tinha que fazer culto da oferta, culto de escudo aqui. Nunca concordei. Eu nunca fui hipócrita, por isso que eu falo que sou muito mais Como crente do assim que muito tinha por aí. que fazer? Quem falava pra você fazer isso? Os pastores, né? O senhor vai ter uma campanha aqui, hein? O senhor vem pregar, vou. Então, o senhor já ministra a oferta aí. Pastor, a única coisa que eu não faço é Que é ministrar ministrar a a oferta. oferta? Ministrar a oferta é você Presta atenção. pegar a Bíblia e pegar uma passagem e fazer as pessoas tirar dinheiro do bolso e colocar em cima do altar. É manipular a mente das pessoas. E poder para isso. velho. Poder para isso todo mundo faz. Dá um exemplo assim. Meus irmãos, os irmãos sabem, a igreja está passando por uma grande dificuldade. Existe, o pastor me deu um relatório, irmão, estamos com uma despesa muito alta para pagar. Eu dependo de você, estou aqui hoje. E encarecidamente eu queria contar com a sua colaboração. Deus falou com vocês, que eu sei muito bem disso. Olha o que Olha foi só. tratado hoje. A promessa aqui do Isaac, irmão, foi um sacrifício que Deus pediu para Abraão. Lógico, é um filho, dói no coração. É igual o seu dinheiro é seu filho, dói no coração, irmão, eu sei. Essa nota que você tem tão especial aí, que é para comprar mistura de amanhã. Meu irmão, mas você tem fé, você está no lugar certo. Você tem fé em Deus, acredita na prosperidade de Deus. E eu vou lançar uma palavra profética para você aqui agora. Se você abrir o seu coração, sem medo, sem temor, e chegar com esse único Isaac que você tem no bolso, e R$100 aí, que é a mistura de amanhã, irmão, não vai ser a mistura de amanhã, vai ser a mistura que você vai ter para depois, isso e até churrasco no final de semana. Então vem aqui, em nome de Jesus, e faça a sua contribuição. Simples assim, imagina com fundo musical. É aqui que eu fui um pouco mais imponente. Mas eu posso fazer a retirada da oferta de uma forma triste, melancosa, posso fazer do jeito que eu quiser. Deixa eu voltar para mim aqui, que foi só esse trecho que eu peguei para falar para vocês. Tudo que o Fábio Sabino falou aí, é isso aí que acontece. É por isso que tem muitos pastores que eles fazem cursos de hipnose. E dentro da hipnose, que a hipnose que a gente fala não é uma coisa espiritual ou alguma coisa que faz você ficar hipnotizado, como aquela história do hipnólogo que pega uma moedinha, pode ser uma moeda, pode ser um cordãozinho com um círculo e começa, né, fazer esse movimento ali diante dos seus olhos até hipnotizar você e ele dominar você. Não é esse tipo de hipnose. A hipnose é a manipulação que o ser humano faz através do que fala, através do que se expõe a outro ser humano que está ali acreditando nele, confiando nele, a ponto de dominar pelo poder da palavra, pelo poder da suposta oratória do bem dentro da igreja. Porque os conteúdos, ou melhor, os componentes usados por esses pregadores, primeiro, a eloquência, falando bem. A pessoa que fala bem, se expressa bem, chama muito a atenção de alguém. Eloquência, exegese, que é a arte de expor uma ideia do texto que está lendo. Hermenêutica, que é a chamada arte da interpretação daquilo que está lendo. Oratória, a arte de falar publicamente e mistura com a retórica. Então, esses elementos são fundamentais para quem quer persuadir pessoas ou enganar pessoas. E eles podem usar de uma forma falsa, o que mais acontece dentro das igrejas. Eu falo com honrosas exceções, para manipular pessoas. Aí você vai pedir oferta, cara, se você for um cara que se expressa bem e sabe expor o emocionalismo na sua fala, cidadão tira relógio de ouro e doa, tira anel e doa. Não, e se você levar essa questão, é Deus que está mandando, é Deus que está falando, e se você usar um tipo de ameaça de Deus, olha, se você não doar esse dinheiro que está aí, no seu Pix ou na sua carteira, você vai pagar um preço muito caro. Porque Deus quer te abençoar, mas Deus quer que você faça.
esse sacrifício aqui hoje. Se você não fazer, você vai perder muito mais amanhã. Eu nunca gostei de fazer isso, nunca fiz isso, na verdade. Tem também a chamada estratégia dos envelopes. O cara cria um monte de envelopes e aí você doa. Ah, você não precisa doar hoje, traga amanhã no envelope. Aí você vai trazer, vamos supor, R$50. E Deus vai lhe dar 1000 vezes mais. Eu já vi isso, cara, em igreja. Eu sou ex-pastor também. Mas nunca gostei de fazer isso. E por isso que eu estou aqui hoje falando para vocês. Claramente. Não tem ninguém que possa provar que eu fazia isso. Eu nunca fiz isso. Eu achava uma coisa idiota. Porque eu sempre pensava assim. Se é um Deus que é o meu patrão. É Ele que me ajuda e me abençoa. Não preciso pedir para ninguém. Não preciso eu usar artimanha com palavras. Basta o próprio Deus tocar em alguém que está jogando dinheiro fora. Não é alguém que precisa daquele dinheiro não para sobreviver, não. É quem está jogando dinheiro fora. Quem gasta dinheiro com jogo, com drogas, com bebidas. É um dinheiro fora. Aquele dinheiro que vai ser... Eu pensava assim, aquele dinheiro que vai ser gasto com coisas para a destruição do próprio ser humano, Deus pode dar um sonho àquela pessoa. Deus pode incomodar aquela pessoa. Eu pensava assim. E aquela pessoa vai se sentir incomodada e vai vir aqui dizer, eu vou doar esse dinheiro para a igreja. Para as pessoas aqui, porque foi assim que Deus me falou. Esse dinheiro eu poderia usar coisa errada, mas Deus tá... Porque alguém orou e Deus fez isso. Não tem isso, cara. Então, aí seria diferente. Agora, você dizer que Deus está mandando você pedir oferta ali na tribuna, eu nunca fiz isso. E sempre achei muito picareta esse tipo de atitude. Então, o Fábio Sabino, ele está mostrando que ele também não fazia isso. E ele está dizendo como é que é feito isso. Eu lembro que a penúltima pregação que eu preguei, a penúltima, para depois me tornar ateu e nunca mais voltar para esta mentira chamada religião e enganar pessoas através de palavras e de um livro mentiroso também, de um livro antigo que só tem história de carochinha, que já vou encerrar o vídeo aqui. A penúltima pregação, o pastor trocou a pregação antes de eu subir à tribuna para pregar. Eu já tinha preparado o esboço de uma pregação, porque era assim, eu preparava, ficava ali 5, 6 dias preparando uma mensagem. Eu gostava muito de levar uma história da Bíblia e depois fazer uma exegese, uma hermenêutica para chamar a atenção, mas para colocar o pessoal para entender os exemplos da palavra que eu pregava e aplicar no dia a dia. Era assim que eu fazia. E eu fui convidado para pregar no estado de Minas, numa igreja, não vou aqui revelar o nome da igreja. Foi a penúltima pregação. Eu fui de ônibus, o pastor me recebeu, me levou para casa dele. E ele não me falou nada. Ele não me falou nada. Eu já estava com a mensagem preparada, esboço preparado, que é assim. E quando chegou a hora do culto, ele observou que tinha muita gente na igreja. E ele observou, eu prestei atenção que ele observou que tinha muita gente de condição, gente até que não tinha ido ainda para aquela igreja. Mas sabendo que tinha um evento, tinha um pregador de fora, um pregador bem conhecido, porque eu era bem conhecido. E aí, eu sei que pessoas de condição financeira, de comércios ali da região, foram para o culto. E ele vendo isso, faltavam uns 20 minutos para a pregação, enquanto estava no período do louvor. Ele me chamou, disse, eu preciso conversar com você. Você já preparou a pregação? Eu falei, já está preparado aqui. Ele falou, não é isso que você vai pregar. Não. Eu falei, espera aí, pastor, o que é isso? Não, é porque a igreja está precisando fazer aqui uma construção, finalizar uma construção, está precisando arrecadar. A sua pregação hoje tem que ser voltada à oferta, porque eu preciso que as pessoas ofertem nesse culto. Preparei a pregação, ele falou, não, mas se você quiser fazer isso você só vai ter 20 minutos da sua pregação. Cara, eu preguei com o chamado freio de mão puxado naquele dia. Mas eu não falei da oferta. Eu falei que a igreja, falou, pessoal, o pastor me informou que a igreja está passando por um período difícil aqui, que conta com a colaboração de vocês. Mas a pregação que eu trouxe para vocês aqui hoje, tem muitas coisas que não vão ser faladas aqui, infelizmente. E eu usei poucas coisas da pregação
Em 20 minutos entreguei o microfone para ele. Foi a penúltima pregação que eu preguei na vida, dentro de igreja. E aí ele pegou o microfone e fez a pataquada dele toda para o pessoal ofertar. E foi muita oferta naquele dia. Eu entrei no ônibus de volta e eu vim muito chateado. E ali começou. E tudo isso já foi um início para uma transição. Depois a última pregação que eu preguei foi no livro dos Salmos. Quando eu terminei de pregar, que entreguei o microfone, falei, nunca mais eu subo em nenhuma tribuna para pregar. E nunca mais preguei. Cara, chega de mentira no nosso país. Eu quero parabenizar o Fábio Sabino, que faz um trabalho excepcional, que é um cara culto e também um cara experiente e racional. E esta forma que ele explicou aí sobre pedido de oferta na igreja, eu acho que se de 100 religiosos, pelo menos 50 assistirem e ouvirem e entenderem, não vão se deixar levar por certas pregações de pregadores na igreja querendo oferta. Quer oferta? Vá trabalhar, vai dar duro, procura uma lavagem de roupa, quer dinheiro. Se você acredita num Deus que faz milagre de qualquer jeito, que é Deus do impossível, faça igual eu fiz, peça para seu Deus tocar em alguém que tá jogando dinheiro fora, não peça um centavo para ninguém. Alguém que tá jogando dinheiro fora lhe ajudar, receber lá uma revelação. Isso não vai acontecer nunca, porque eu fiz esse teste, não aconteceu várias vezes. Então tá aí mais um vídeo. Eu quero agradecer a vocês pelo apoio no canal Portão de Saída. E eu fui, mas eu vou voltar. E eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo, que agora será no Pilastra da Verdade. Tchau, tchau.